A mensagem de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 7. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Tudo que Jesus precisava naquele dia era de um pouco de descanso. Naquele dia, pela manhã, ele curou um leproso, foi para a casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, ele curou a sogra de Pedro, e quando ele curou a sogra de Pedro, trouxeram até Jesus muitos enfermos e muitos endemoniados, e a multidão oprimia Jesus. Ele então desejou passar para o outro lado do lago Genezaré, do mar da Galileia, onde as ruas eram mais tranquilas, os lugares eram mais ermos, mais solitários. Ele desejou descanso. E então entrou no barco de Pedro e outros barcos o seguiram, e ele pegou no sono. Mas ele foi acordado por um bando de homens desesperados, dizendo que iam morrer porque eles estavam sob uma intensa tempestade. Então Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Quando ele chegou do outro lado, assim que ele desembarcou, um endemoniado, possesso de vários espíritos imundos, procurou Jesus, veio até ele. Jesus expulsou. O nome era Legião, porque eram muitos. E esses demônios entraram nos porcos, e os porcos se jogaram desfiladeiro abaixo no mar e se afogaram. Os porqueiros foram à cidade, contaram tudo o que viram. Então os homens da cidade vieram e pediram para Jesus para não ficar ali. Expulsaram Jesus dali. Então Jesus entrou num barco de volta, e quando chegou em Cafarnaum, na sua cidade, mais uma vez as pessoas se aglomeravam na sua casa. E Marcos, quando ele nos conta essa história, ele diz que não havia mais lugar na casa, nem pelo lado de fora, perto da porta. E Lucas conta que não bastasse os moradores dali, chegaram os fariseus, os mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, vindos da Judéia e até de Jerusalém tinha gente, na porta de Jesus, ouvindo Jesus pregar a palavra. Marcos conta que nesse momento, 4 amigos abriram o eirado da casa, desceram um paralítico com 4 cordas amarradas na sua maca, e Jesus ficou maravilhado da fé daqueles homens e disse para o rapaz: Filho, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Mas os doutores da lei que estavam ali, sabendo que só Deus pode perdoar pecados, disseram: Esse aí blasfema. Disseram entre eles, mas Jesus conhecia o coração deles e disse: Por que vocês cogitam o mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, disse para o paralítico: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente esse homem levantou e se foi. Esse texto ele nos dá algumas importantes lições. Esse texto nos ensina como Jesus lida conosco, qual é a ótica de Jesus para com o ser humano. E a primeira coisa que eu posso observar é que Jesus olha para o ser humano de forma integral. Ele deseja que nós estejamos bem espiritualmente primeiro, para que estejamos bem fisicamente. Para estarmos bem espiritualmente, precisamos ter uma consciência tranquila. Não podemos estar sendo atormentados
por coisas que nós fizemos aos outros e essas pessoas não nos perdoaram. Não podemos estar sendo atormentados por coisas que fizemos contra Deus, sabendo que estávamos ofendendo a Deus. Não podemos estar atormentados por coisas que nos fizeram e nós não perdoamos, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulta, seja ontem. Não podemos estar atormentados pela ideia de que nós não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir perdoar e não vamos conseguir o perdão de Deus. Precisamos ter certeza de que não estamos devendo nada a ninguém, nem o perdão, e que não estamos devendo nada para com a santidade de Deus. Por isso nós precisamos ser justificados por Jesus. Jesus deseja que nós tenhamos todos os nossos pecados perdoados. Por isso ele chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso ele bate: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso ele conduz. Ele é o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor e o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme as Escrituras. Jesus quer que nós tenhamos uma vida plena, com a alma purificada. Então nós estamos aptos a ser curados ou não. Porque essa decisão, ela não é de homem algum. Essa decisão da cura milagrosa, essa decisão do milagre de cura, ela é unicamente de Jesus. Essa decisão não é de homem algum, seja apóstolo, bispo, profeta, pastor, curandeiro. Essa decisão é exclusiva de Deus. Jesus disse lá em Lucas que no tempo de Naamã haviam outros leprosos, mas só Naamã foi curado, porque Deus é soberano e a decisão dele é a que importa. Outra coisa que eu posso observar nesse texto é que a ordem dos acontecimentos, ela me dá o senso de prioridade de Jesus. O mais importante para Jesus é a salvação da alma. Por isso que ele, vendo um rapaz paralítico, ele disse: estão perdoados os teus pecados. E Jesus age assim por dois motivos. O primeiro motivo é que o tempo do nosso sofrimento aqui na terra é uma gota d'água no mar da eternidade. E segundo, é que Jesus vai nos dar um corpo glorificado. Por mais que passemos às vezes uma vida de enfermidade aqui, tendo os nossos pecados perdoados, estando salvos em Cristo, nós teremos um novo corpo. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa do cristianismo. O resto é falácia. E então eu preciso perguntar o que vem primeiro, o perdão ou o milagre? O milagre precisa vir antes do perdão, porque é assim que nós estamos agindo no nosso cristianismo contemporâneo. Nós estamos buscando o milagre, o sinal, a manifestação espiritual antes da salvação. Quando se fala que há um profeta, um vidente, alguém revelando, alguém fazendo revelação, alguém fazendo profecia, alguém caindo no poder, as pessoas vão correndo para ver, porque querem primeiro o milagre, depois a salvação. Mas muitas delas não voltam para a salvação. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e só um foi salvo. Os curados foram 10, mas um só recebeu o perdão dos seus pecados. O que vem primeiro, o milagre ou a salvação? Quando você olha para esse texto, fica claro que a salvação precisa vir antes do milagre, e o milagre é opcional. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é a pergunta de Jesus. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Para nós, meros mortais, é muito mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, porque levanta e anda é um milagre. Não temos esse poder. Mas estamos redondamente enganados, completamente enganados.
É muito mais fácil dizer levanta e anda. É muito mais fácil dizer levanta e anda. Porque se nós falarmos isso em nome de Jesus, pode ser que pela vontade de Deus, Jesus o cure na autoridade do seu nome. Inclusive, Jesus diz que falsos profetas e falsos mestres têm essa capacidade de fazer isso usando o seu nome. Porque em Mateus 7,22 ele fala, olha, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. E Jesus vai dizer que realmente essas coisas aconteceram. Jesus não vai negar a natureza dessas curas, nem dos milagres, nem das expulsões de espíritos imundos, mas vai dizer a essas pessoas, eu nunca vos conheci. Isso prova que é muito mais fácil se dizer levanta e anda usando o nome de Jesus, porque pode ser que Jesus queira curar o enfermo, e isso independe até de eu ser salvo, do que dizer estão perdoados os teus pecados. Isso é difícil, porque só Jesus pode fazer. E isso coloca agora você diante da eternidade e diante de uma escolha a fazer por Jesus. Sabe, quando o povo não vê o sinal, o povo desdenha. O povo não mudou, o povo continua como antigamente. Quando ele não vê o sinal, o milagre, a manifestação, ele desdenha. Eu passo por isso. Quando a gente prega a Bíblia e as pessoas não veem ninguém caindo, gritando, berrando, sendo curados, paralíticos andando, elas dizem, esse aí não tem poder nenhum. Isso é mais um teólogo, é um fariseu dos nossos dias. Eu vou buscar uma igreja que tenha fogo, que tenha poder, que tenha unção. Quando as pessoas não veem o sinal, as pessoas desdenham. E como Jesus não curou o paralítico, os doutores da lei desdenharam dele, disseram, esse aí blasfema, não curou o homem, estamos aqui para ver esse fazedor de milagres, ele não fez o milagre e agora está dizendo que perdoa os pecados do homem. É preciso cuidado. É preciso cuidado na nossa geração, principalmente na nossa geração sem pecado, porque estamos numa geração que não aceita mais o erro, o pecado, a necessidade de um Salvador. E a igreja vai ter logo que fazer essa escolha, se ela vai aceitar um evangelho da autoestima, ou se ela vai conhecer a terrível realidade do pecado segundo a Bíblia. Porque se nós afastarmos a realidade, nós eliminamos a possibilidade do arrependimento. Se nós afastarmos a doutrina da corrupção humana, nós invalidaremos o plano de salvação. Se nós apagarmos a noção da culpa pessoal, nós eliminamos a necessidade de um Salvador. E se nós destruirmos a consciência humana, nós levantaremos uma geração imoral e irredimível. Mas existe um plano de salvação em andamento, universal, eterno, sem o qual ninguém vai ver o reino de Deus. E o plano é muito simples. Primeiro, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Segundo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Terceiro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto, a solução é aceitar a Jesus no seu coração, no meu coração, e nós confessarmos a Jesus com os nossos lábios e com a nossa vida. E por último, começar o aprendizado de uma vida nova, viver agora para o agrado de Deus. Jesus quer te dar a salvação, você quer? Ou você quer apenas o milagre, a prosperidade, a vitória, o êxito, o dinheiro, o emprego, o seu comércio bombando? Jesus quer dar a salvação primeiro. Você quer? Porque perdoados por Jesus, nós estamos agora sob o seu senhorio. E sob o senhorio de Jesus, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas que necessitamos nos serão acrescentadas. Diga sim a Jesus hoje mesmo, buscando não um milagre, mas a salvação da sua alma. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.